Ele vai inverter o jogo, boa inversão. Pra quem? Olha a bola, pra Love, vai marcar! Gol! Rubro-negro! É gol de Love! Só Love, só Love, só Love, só Love. Só Love, só Love, só Love! Só Wagner Love! Coloca no fundo do barbante, retornando ao Sport Clube do Recife. Ele começou a jogada aqui pelo lado esquerdo e recebe de volta e coloca lá dentro, e coloca lá dentro. Wagner Love, Wagner Love, o artilheiro do amor, o artilheiro do Leão. Coloca lá dentro. E o passe foi de quem? Foi de Paulinho, colocando pro Love. E ele de perna direita colocou no fundo do barbante. Tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro. Tá lá dentro, torcedor do Leão. O Sport faz o segundo, Wagner Love. Agora, na Ilha do Retiro. O Sport tem 2. O Petrolina não tem nada, vai buscar lá dentro, Adilson. Já percebe que os jogadores já entendem que quando eu pego na bola, fulaninho já passa, já tem um overlap, já tem isso, já tem uma passagem, o terceiro, o zagueiro, tal. Enfim, em tão pouco tempo, aspas, tivemos uma pré-temporada. Então daqui para frente ele não tem treino. Então, como ele relatou aí, meu comentário era esse. Vocês perceberam essa assinatura? Foi nítido para vocês ou não? A vitória foi em cima do Petrolina pela fragilidade do Petrolina. Não penso assim, mas vocês já com essa dinâmica? Não sei se você percebeu, ele fez questão de frisar que existia algumas áreas que de repente não estavam correspondendo com aquilo que ele esperava. Ou seja, provavelmente ele também já percebeu que a questão do lado esquerdo lá com o Juba produziu bem menos do que a gente gostaria e que ele gostaria também, e ele vai começar... Você percebeu isso? Ele foi bem enfático de dizer, olha, a gente gostaria de mais tempo para trabalhar, tá? Não vai treinar o quanto a gente tá treinando, mas tem algumas áreas, e aí ele fez questão de pontuar, que de repente não está do mesmo nível do que a gente está hoje, pelo menos. Então, isso para mim foi um recado, né? Deixou claro que ele também já percebeu. Eu acredito que parece... eu vi algumas cenas aí na TV, ele chamando o Juba algumas vezes, né? Dando algumas orientações. Então, me parece que ele passou algumas orientações de movimentação, coisas que de repente ele estava querendo melhorar ou querendo ajustar melhor do lado esquerdo. Ou seja, acredito que ele vai começar a trabalhar de forma mais intensa também, para tentar deixar o lado esquerdo equiparado com o processo que a gente viu hoje, né? Ou seja, olha, o serviço tem que ser a partir daqui. Se o lado esquerdo do Sport está um pouco aquém do que está aqui nesse nível, então eu quero deixar tudo equiparado para a gente partir para o próximo degrau, todo mundo junto. Eu não posso partir para o próximo degrau com um lado do Sport um pouco mais pendente, não um pouco carecendo de um pouco mais de atenção. Então, assim, eu, para mim, interpretei como um recadinho claro, né, que ele, como ele deixou claro que não estava tudo satisfeito, não estava todas as mil maravilhas, ele vai começar a trabalhar de forma mais efetiva do lado esquerdo. Interessante destacar também é que ele não tem, aspas, receio de mudar. Errou, sim, não está bem, muda. O exemplo, Cariús saiu do time e voltou aqui agora. De repente, mesmo dentro daquela dinâmica de um campo pequeno, ele não curtiu o que o Cariús fez, não pensou duas vezes. Botou o Juba na lateral esquerda. Diga-se passagem, o Juba treinou para a partida contra o Maguari de lateral esquerdo. Né? A gente lembra dessa informação, então, que foi colocada no Eufratic Sport. Então, ter esse tipo de situação também, que eu estou curtindo muito, porque ele está vendo o momento. Ele disse, é o momento, jogador é jogo, é o dia a dia. Drayton, em cima disso também, assinatura, confere com o original, enxergou esse tipo de literatura? Sim, em primeiro lugar, você vê a diferença de coletiva dele para o antigo treinador. Ele é um cara que não titubeia, né? Você vê que ele não fica... A resposta é concernente literalmente ao que foi perguntado. Tanto que você perguntou, quanto que os outros jornalistas perguntaram com relação ao setor direito que funcionou mais. Então, ele prova que ele enxerga isso. No último jogo, como você mensurou agora, ele observou essa questão da colocação do Cariús. Quando foi perguntado, você perguntou do toque de bola, parecia da pré-temporada, os jogadores se entendiam. Isso é muito importante. Então, isso prova que ele é um treinador
altamente de coletividade, literalmente. Não é aquele treinador que a gente via lá atrás, que era um pega na rua e vinha com respostas estapafúrdias. Não, ele é coerente nas suas respostas. Ele é um observador. Tanto é que você vê no jogo, ele mexeu várias vezes no setor esquerdo durante o jogo, né? Terminou com o Paulinho caindo por ali, né? Então, ele está enxergando isso. E como vocês bem mensuraram, perfeito no comentário de vocês, o Sport vai pegar equipes que vai observar. Você vai pegar Fortaleza, vai pegar Bahia, vai pegar equipes fortes, para dizer, o Sport só cai nesse setor direito. Então tem que ter um equilíbrio, porque senão fica, como a gente diz, o jogo tá penso, tá só para um lado, como o pessoal diz aqui, tá só caindo para um lado, caindo. É muito fácil de marcar, como era o ano passado. Fácil de marcar a equipe do Sport. A gente dizer que era uma equipe previsível. E essa variação tática e movimentação, os jogadores saindo da área, se movimentando bem, como você colocou, sabendo limitar um outro, é bom. A prova é que foi a jogada até do segundo gol do Sport. Wagner com a esquerda, domina, passa, falando, pô, de primeira já sabia que ele ia estar na frente, tanto é que ele nem de primeira já, uma jogada de salão. Então, você olha, posicionamento, isso é treinado, dá para ver. Então, a insatisfação dele, dá para ver a resposta que ele deu, olha, nem tudo está perfeito, nem tudo está muito ruim. Então, ele é um treinador equilibrado. Está mostrando isso, né? Que ele está tendo visão de jogo. Ele está olhando o que realmente está acontecendo dentro de campo. Pode ver que a visão nossa de colocação e da torcida é a visão dele nas respostas. Então, sintonia. Se está tendo sintonia, Alessandro, é óbvio que o trabalho vai dar certo. Para quebrar o jejum. Eu estou vendo aqui agora os likes, galera. Se puder aí, não lembrou ainda de dar like, porque ajuda para o YouTube, né, o algoritmo aí, colocar a live no top aí, topada para indicar para vários torcedores rubro-negros e também de outros clubes que curtem futebol. Gente, esse time do Sport, o que é que muda daqui para frente, Zildo e Drayton? A disputa vai ser grave, né? Vai ser topada, né? Principalmente no meio de campo. Eu estou imaginando quando o Jorginho voltar. Isso, Jorginho, Zildo, eu queria ver a tua opinião. O Jorginho joga com o Vargas nesse meio de campo ou não? Um ou outro? Cara, veja só, eu comecei a vislumbrar, assim, em algumas situações, o próprio Vargas jogando com o Jorginho, tá? Eu acho, na minha opinião, que Jorginho hoje foi a principal. Eu não quero colocar Wagner Love como a principal contratação, porque Wagner Love, na minha opinião, foi uma renovação, então ele veio da temporada passada, tá? Mas eu acredito que, assim, a principal contratação do Sport hoje, na minha opinião, é Jorginho. E, assim, eu acredito que ele, assim, vai acrescentar muita coisa no meio-campo do Sport. Por exemplo, a gente estava conversando aqui, eu, você, Drayton, falando que a gente sentiu a falta de um pouco de infiltração, que o Vargas começou a fazer isso no final do primeiro tempo, mas o Vargas, ele costuma... Hoje quem fez esse papel também muito bem foi Thierry, né, de fazer lançamentos, né, fazer lançamentos, e isso... Jorginho também tem essa qualidade. Eu acho que ele vai ter uma visão mais ampla de jogo. É um cara que já joga, né, é a posição dele de fato, ele joga em casa, no meio campo, como armador. Acredito que, de repente, em alguns jogos, sim, pode casar bem um meio campo Jorginho, Vargas e Fabinho. Imagina esse trio, né, em algumas situações, o Sport, de repente... Por exemplo, o jogo de hoje... Seria interessante esse trio, porque o Sport estava sofrendo menos, estava com um time mais recuado, então, de repente, tinha opções aí, né, de mais jogadores à frente. Então, eu acho que Jorginho me gera uma boa expectativa. As respostas do Henderson, né? Não só para mim, mas o restante dos colegas aqui. Qual o extrato, meu querido Drayton, desse técnico nessa coletiva? Gostou, né? Você gostou. O cara é direto, na chincha e... Não pensa não, ele mete, né, a raquetada, né? Isso, deixa eu pegar um gancho aí nisso aí, porque teve uma pergunta aqui, um pastor, que eu acho que era pastor, PR de pastor, né? Ele falou aqui, qual o time ideal? Não, pastor, PR pastor? PR é abreviatura de pastor. De pastor, né? De pastor, né? Desculpem então, a ignorância. Qual é o time ideal? Na minha opinião, deixa eu ver se eu coloco ele. O nome dele, vê se você acha aí. O time ideal, isso que o Zildo falou, eu venho falando. Eu acho que vai acontecer isso, não desmerecendo que o Ronaldo pastor Abel F. dos Santos. Eu acho que vai ser
basicamente, esse time que está aí, com o meio de campo jogando com Fabinho, na função de Ronaldo, descendo mais um pouco, o Matheus fazendo a função que o Fabinho faz, e o Fabinho, de qualquer forma, ele se movimenta muito. E o Jorginho ficar com esses três, porque você vai ter muita qualidade no meio do campo de saída de bola. Isso é o mais importante. Um meio de campo bom, ele desarma qualquer esquema tático. Então, o Jorginho vai ficar mais na frente, o Matheus encostando, então vai ficar muito ligado o Fabinho caindo mais para a direita, o Matheus mais para a esquerda, o Paulinho na esquerda, vai acabar isso acontecendo, ele vai fazer isso, pode ter certeza, porque o Wanderson até agora não foi muito bem, né? Ele entrou, mas não superou as expectativas, mas a gente sabe que tem talento, então essa pegada de jogadores de troca vai acontecer muito isso. E você vê que o Wagner Love entrou como praticamente um meia, ainda tem o menino do Gabriel lá na frente, indo muito bem, o Labandeira e o Edinho disputando posição, o Labandeira não foi bem, entrou bem nesse segundo tempo, de velocidade. Então, como eu disse, vai ser um time muito veloz. Eu acho que vai ficar com Edinho na frente, com Wagner Love, e sempre substituindo um por outro pelo Gabriel, e o Paulinho na esquerda. Eu colocaria o Paulinho na esquerda. Edinho na direita, Paulinho na esquerda, Wagner Love. Né? No meio de campo, Jorginho, Matheus e Fabinho. E na lateral esquerda, a briga vai ser entre Juba e Karius lá. O Juba, eu ficaria por quê? Ele voltar à posição dele, porque ele arremata muito bem, bate boas faltas, né? Então vai acabar sendo isso. Esse time, basicamente. E a torcida está pedindo muito pela entrada do Chico. Mas o Sabino é um zagueiro muito seguro. A gente sabe, o bom é isso, que a gente sabe que quando um sair, vai ter o outro. A gente não tem um substituto ideal para o Thierry, pelo lado do Thierry. Porque hoje tem essa questão do zagueiro jogar para os lados. E voltando ao Enzo, para ser breve, para não tomar todo o tempo, as respostas dele foram perfeitas para mim. Foram respostas coesas de quem analisa bem o futebol, de quem enxerga bem o futebol, mostrando que ele, como o Zildo falou aí, ele está atento aos detalhes do jogo, ele não está um treinador que está ali parado, você vê que ele é muito analítico nas colocações, e o mais importante de tudo, ele mostrou que ele vai dar chance aos meninos da base. Isso é importante, porque hoje você viu o Paulinho jogando e fazendo a jogada para o gol, né? E você viu o outro menino, o volante, entrou também bem no jogo, e ainda tem o Riquelme que vem para essa equipe aí, né? Então o Sport vai ter opções, isso é muito bom, a gente não tinha. Pode o Kaique e o outro lá, o Lopes, pode ter certeza que as malas deles já estão prontas, porque não vão ficar no Sport, não vão ter mais chance nessa equipe do Sport. Pode ter certeza disso. E Drayton, também tem uma questão, né, sobre o técnico Anderson. Ele foi perguntado sobre essa viagem, né, essa viagem para Salgueiro, que é uma viagem bem, né, custosa, enfim, para os atletas, e ele deixou claro que não gosta dessa história de poupar jogadores. Eu até entendo, você viu que na coletiva dele ele falou sobre a questão de, olha, ritmo de jogo. Mesmo com Copa do Nordeste, com tudo, eu acho, tá começando o campeonato agora, tá começando os jogos agora, acho que ritmo de jogo vai ser muito importante para definir o mais rápido possível essa equipe titular definida, enfim. E eu acho que... E ele falou, né? Olha, não sou muito favorável a essa questão. Vou ver aí com o departamento médico, o departamento físico, o que é que eles vão me falar, mas se tiver todo mundo à disposição, vou levar todo mundo. Isso mesmo, muito bom. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Tchau, tchau, valeu. Ele vai inverter o jogo, boa inversão. Para quem? Olha a bola, para Love, vai marcar! Gol! Rubro-negro! É gol de Love! Só Love! Só Love! Só Love! Só Love! Só Love, só Love, só Love! Só Wagner Love! Coloca no fundo do barbante, retornando ao Sport Clube do Recife. Ele começou a jogada aqui pelo lado esquerdo e recebe de volta e coloca lá dentro, Wagner Love, o artilheiro do amor, o artilheiro do Leão, coloca lá dentro e o passe foi de quem? Foi de Paulinho, colocando pro Love e ele de perna direita colocou no fundo do barbante e tá lá dentro, torcedor do Leão. O Sport faz o segundo, Wagner Love. Agora, na Ilha do Retiro, o Sport tem 2. O Petrolina não tem nada. Vai buscar lá dentro, Adilson.